Meus irmãos, quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor Jesus, nesta noite. Para nós, mais um momento de, posso dizer, um momento de alegria, né? A gente está reunidos para dar continuidade ao estudo que estamos fazendo. Nós somos muito gratos a Deus por esta oportunidade. E Deus tocou no coração do nosso pastor Carlos para que a gente estivesse ministrando sobre esse conteúdo. E nesta noite já estamos praticamente no penúltimo momento desta série de estudos relacionados ao tema do livro O Oceano de Deus. E nesta noite nós estaremos... Eu falei para os irmãos que haviam 2 capítulos que a gente iria estar passando, porque é um conteúdo que tem mais a ver com a parte dos não evangélicos. Então a gente está aproveitando para falar daquilo que tem a ver diretamente conosco, né, com a igreja, né? Os capítulos 6 e 7 a gente pulou e vai dar continuidade a partir do capítulo 9. Então, nesse capítulo nós vamos falar sobre o lixo na praia. Eu não sei como é que está aí a leitura. A gente está colocando esse sistema aqui do computador pela primeira vez. A gente não conseguiu usar o equipamento em algumas vezes anteriores. E talvez, não sei se a configuração está dando para ler direitinho, acompanhado aí, né? Então, nós vamos tratar sobre essa questão do lixo na praia, o que dentro do conteúdo do livro isso representa no aspecto espiritual. Nós já falamos com respeito à praia, e até já mostramos um pouco que a praia é justamente o ponto de contato com o oceano, é o primeiro ponto de contato. Quando você se dirige ao mar, então necessariamente tem que, para poder adentrar, a praia é aonde fica entre o limite entre a água propriamente dita e o continente. E o que nós temos mostrado ao longo da nossa abordagem é que nós não devemos nos conformar em estar apenas na praia. O nosso objetivo é estar aprofundado no oceano de Deus, nos mistérios espirituais que Deus tem para manifestar e revelar à sua igreja, ao seu povo, a cada um de nós. Mas a gente tem percebido também que muitas pessoas preferem ficar na praia, porque mergulhar e se aprofundar requer renúncia, requer disposição, requer apego, vontade de ter um relacionamento mais intenso com Deus. E geralmente isto está associado a um empenho. E muita gente tem dificuldade em fazer isso, em desenvolver esse empenho. Mas então, se observa que, se muita gente começa a ficar na praia, uma das consequências que nós vamos observar é o aparecimento e o acúmulo de lixo. Veja, a gente está usando uma figura de linguagem, tá? Então, hoje a questão nas escolas, nos ambientes de estudos seculares, as pessoas tratam muito sobre a questão do meio ambiente, questão ambiental, e a gente observa
quando as praias estão poluídas e que as pessoas até deixam de frequentar por conta da poluição que tem lá. E essa poluição são dejetos que são lançados. E a gente pode imaginar que em uma situação extrema, as pessoas podem jogar materiais ali na praia. Jogar resto de comida, embalagens de alimentos. Então aquilo vai se acumulando e de repente chega um ponto em que a gente tem um estado de degradação daquele ambiente, daquela praia, certo? E um detalhe interessante que a gente aborda no livro, e a gente não vai talvez entrar muito nisso para não se estender, é que quando a gente olha uma praia normal, que a gente conhece por aí, as pessoas costumam consumir na praia. Vai para lá, então tem muita gente que está vendendo. Imagina uma praia num dia de muita movimentação. Tem muita gente vendendo alimentos, cachorro quente, hambúrguer, refrigerante, essas coisas lá, né? O pessoal está lá para vender. E a multidão está lá, vai sentir fome, vai o quê? Vai comprar aquela comida, aquele alimento. Agora deixa que o mar, ele já proporciona a possibilidade das pessoas adquirirem esse alimento ali mesmo, no próprio oceano. Porque tem peixe, tem marisco, tem uma série de coisas que a gente poderia estar extraindo do oceano para se alimentar. Mas, como está só na praia, aquela história, na praia não vai achar assim fácil comida. Então tem que comprar de alguém que esteja ali oferecendo. Meus irmãos, o que isto pode representar para nós? Quando nós ficamos apenas na praia do oceano de Deus, uma hora nós vamos sentir fome, sentir a necessidade de se alimentar. Veja, se ouve bastante, não é? De que as comidas que se compram assim, digamos assim, na rua, não sei se alguém trabalha com isso aqui, o nosso objetivo não é depreciar de repente o trabalho de ninguém, mas existe um certo cuidado com essa alimentação, porque fica se perguntando assim, poxa, como é que foi feito? E como é que foi a questão da higiene na hora da produção desse alimento? Então existe essa preocupação. Mas ali as pessoas irão consumir, está com fome, não tem outra coisa, então tem que... O que isso nos diz, nos mostra, nos fala, quando a gente pensa nessa questão? É que a palavra de Deus, ela é o nosso alimento. Quando a gente pega a palavra e começa a mergulhar nela para alimentar a nossa alma, a gente se sente fortalecido. Quando a gente ouve a palavra de Deus falada de uma forma pura, de uma forma genuína, ela alimenta a nossa alma, ela nos fortalece, nos dá a sustentação necessária. Mas se nós não estivermos sendo alimentados adequadamente e aprofundadamente com essa palavra, nós vamos estar andando por aí na praia e vamos encontrar alguém oferecendo alguma coisa para vender, oferecendo algum tipo de ensino, que quem sabe vai ser ou não um ensino verdadeiro da palavra de Deus. Mas a fome está batendo, você quer comida, então compra o que está ali sendo oferecido. Percebe a comparação? Quer dizer, o risco que se corre de não estar aprofundado e buscando aquilo que a própria palavra nos oferece, que é o oceano de Deus. Ela nos oferece a alimentação que a nossa alma precisa. Mas se não fazemos assim, vamos ter que comprar de alguém que está vendendo. Corre o risco, inclusive, de encontrar uma comida que esteja com problema. Faz dor de barriga, vai fazer mal para a saúde, vai dar, né?
Então, são alimentos que se encontram por aí de qualquer jeito, doutrinas falsificadas, né? Então, a gente observa que esse consumo, esse consumismo de doutrinas, eu não estou falando de consumo de alimento físico, estou falando de alimento doutrinário, alimento doutrinário. Que tipo de conteúdo, que tipo de ensinamento a gente vai estar ingerindo, trazendo para a nossa alma, certo? Então veja só, você precisa comprar alguma coisa para se alimentar, aí isso vem de repente numa embalagem, você se alimenta, e aonde joga a embalagem? Joga por lá mesmo. Então vai acumulando lixo. Aquele alimento, aquela comida, aquela doutrina desagradável, ou não pura, não perfeita, não genuína da palavra de Deus, vai levar as pessoas a produzir lixo. Um ensinamento distorcido da palavra de Deus, um ensinamento errado, vai te levar a práticas que não são também coerentes com a palavra de Deus. Isso vai virar o quê? Lixo. Lixo no oceano, sujeira. Porque eu estou praticando algo, talvez que eu aprendi de alguma maneira, mas aquilo não é o que a palavra realmente me orienta. Eu peguei essa orientação de alguém que passou vendendo alguma coisa e eu comprei, porque estava com fome. Está dando para entender, irmã Bernardina? Essa coisa da gente pegar o alimento puro, o alimento verdadeiro, e não qualquer alimento que se encontra por aí. A gente vai trabalhar no sentido de visualizar essa questão do lixo na praia. Olha, desde o primeiro momento, do primeiro dia, nós dissemos que esse oceano Deus trouxe ao mundo, à humanidade, para a humanidade, poder ter esse encontro, esse acesso com Deus. E vimos que no primeiro momento, os responsáveis que estavam esse oceano, ele estava aos cuidados dos judeus. Então Deus entregou aos judeus, para que eles cuidassem desse oceano, do projeto de salvação de Deus, para a humanidade. Então eles estavam responsáveis por isso. Mas o que aconteceu? Os judeus começaram a produzir muito lixo na praia do oceano. E o oceano ficou tão sujo, tão contaminado de lixo, que foi preciso Deus tirar eles do oceano. Sujeira muito grande. Então Deus vem e vou tirar vocês daí, saiam, eu vou tirar vocês, vou limpar e vou entregar para outros. Quem são esses outros? Somos nós. Olha, veja só, Deus tirou os judeus desse ambiente e nos colocou lá, para cuidar do oceano. Vocês não deram certo, vocês não fizeram direito, sujaram o oceano. Então eu vou tirar vocês para que outros venham e possam tomar conta, dar continuidade. E a gente vai observar, quando Jesus esteve aqui na terra, não sei se eu comentei isso numa das vezes que a gente já ministrou, em que Jesus falava para eles por parábolas, e ainda dizia assim, para que eles não compreendam, para que eles não se arrependam, porque eles já tiveram muita chance e não aproveitaram, agora a chance vai ser de outro. Tira eles do oceano, traz uma nova aliança, um novo concerto, não sei se a gente pode chamar nova, doutrina. Na verdade sim, pode, porque nova aliança, Novo Testamento, Antigo Testamento, Novo Testamento. Então Jesus traz uma doutrina nova, um ensinamento novo. Então isso é o quê? É um oceano limpo, é um oceano renovado, e que ele entrega agora para a sua igreja, que é constituída pelo povo gentil, e também de alguns judeus que acreditam, que se convertem à fé cristã.
Então os judeus foram o quê? Retirados, porque na gestão deles o oceano ficou poluído, extremamente contaminado. Então, aí nós falamos que o que fez isso, aí quando eles se perderam nisso, deixaram de executar o cuidado do oceano como Deus queria, então eles passaram a se apegar em outras coisas, como a gente viu, tradições. A gente observa que Jesus, em muitos momentos, ele questionou com os fariseus e com os escribas, porque eles davam mais importância para as suas tradições do que para o ensino da palavra de Deus. Eles preferiam tomar cuidado com as suas tradições do que com aquilo que realmente Deus havia mandado eles fazerem. Um exemplo, me ajudem, alguém pode me ajudar lembrando de algum costume tradicional que os judeus tinham e que eles levavam isso muito a sério e faziam e reclamavam quando alguém não fazia, questionava e até condenava. Alguém pode me ajudar me lembrando aí algum dessas práticas tradicionais dos judeus? Alguém lembra? Quem me ajuda? Que é aquela história da gente participar do momento. Isso, o trabalho sábado. Então condenaram Jesus porque curou alguém no sábado. Tá, então não, peraí, não pode fazer isso. E aí Jesus falou: hipócritas, e se um filho de vocês cair, um animal de vocês cair num poço, dia de sábado, vocês não vão lá tirar? Pois não. Aqui foi isso. Aquela pecadora, né, que eles pegaram em ato surpresa e aí levaram diante de Jesus para que Jesus condenasse. Na verdade eles estavam com uma armadilha, né, eles queriam pegar Jesus em alguma falha naquela situação ali. Agora, nesses dois casos, no caso do sábado e também no caso da mulher, eles estavam se baseando na lei de Moisés. Agora tinha casos mais graves que nem a lei de Moisés recomendava. Por exemplo, ter que lavar as mãos antes de comer. Absolutamente tradicional, nada tinha a ver com o ensino que Moisés havia dado a eles. Eles inventaram isso. Aí Jesus estava lá, almoçando com os discípulos, ou num jantar, e então eles perceberam que os discípulos, Jesus, todo mundo chegava para a mesa e ia comer e não lavava a mão. Aí os fariseus vieram: vem cá, por que os teus discípulos não seguem a tradição dos anciãos? Por que eles comem sem lavar? O que tem a ver isso com doutrina? Isso não tem nada a ver com doutrina e com o ensino da palavra. Tem a ver com higiene, é outra coisa. Se você for lavar as mãos por uma questão de higiene, tudo bem, mas não confunda isso com ensinamento doutrinário. E esse é um problema. E esse é um risco que se corre, da gente começar de repente a criar coisas que aos poucos se transformam em doutrina sem ser doutrina. Isso vai virar o quê? Lixo dentro do oceano. Lixo, absolutamente lixo, porque isso não vai servir para nada. Vai servir para atrapalhar a fé dos outros. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que é tradição. Nós temos que procurar o que realmente é doutrina, o que realmente é ensino da palavra, para a gente não comer qualquer coisa. Já pensou se fosse hoje? Aí ia chegar num ponto e dizer assim: irmão, se você for tomar um copo de água e primeiro não lavar a sua mão, você está pecando. Aí se inventa pecado, se inventa coisas que não são da doutrina. Se a gente fosse buscar, talvez a gente poderia encontrar algumas coisas nos nossos dias, também hoje. Mas a gente não vai fazer esse apanhado nesse momento, né? Vamos deixar para que a gente... Isso aqui é uma coisa que vai servir para a gente identificar. Bom, já se sabe que isso pode acontecer, então vamos ver
para não acontecer assim. Aí eu falei de lavar as mãos, mas tem outros costumes dos judeus, tá? Que se a gente fosse também citar, mas o que a gente quer é exemplificar e evidenciar que nós não podemos confundir ensino da palavra, doutrina da palavra com tradição e costume. Eu me lembrei de uma coisa agora, eu não vou deixar passar essa não. Eu já observei uma situação de que eu vi alguém reclamando mais ou menos assim, que o culto da escola bíblica tem que ter 3 hinos da harpa cristã, porque ele andou lá no interior, onde ele congregava, era 3 hinos que se cantavam antes de começar a escola. Aí de repente, não sei por alguma razão, cantou só 2 e tal, aí não, está errado isso, porque tem que ser 3 hinos. Eu estou dando aqui um exemplo, para a gente perceber como existem coisas que sutilmente podem se transformar em uma doutrina e a pessoa achar que aquilo está errado, está contrário ao ensinamento da palavra, entendeu? E aí a gente vai ver que de repente é tradição. Esse é um exemplo dessa questão, né? Então a gente acabou encontrando um para poder exemplificar. Então, assim estavam os judeus, sujando o oceano e fazendo essas situações todas que veio a contaminar, né, o oceano de Deus. A coisa ficou tão grave que, acho que aqui na frente a gente vai falar sobre isso ainda também, que chegou o momento que Jesus disse assim: olha, vocês fazem de tudo para trazer alguém, tornar alguém um prosélito. Mas essa pessoa, depois que ela se torna um prosélito, ela fica 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês. Que absurdo. O que é prosélito? Era alguém que não era judeu, mas aí eles iam judaizar, não é evangelizar, porque evangelizar é com o evangelho. Então eles iam ensinar o judaísmo para essa pessoa, a lei de Moisés. Então essa pessoa aceitava, ela se convertia ao judaísmo. Então essa pessoa é chamada de prosélito. E era isso que os judeus deviam fazer, ensinar as outras nações a se submeterem à lei. Mas aquilo estava tão já sujo, tão contaminado, que Jesus disse que quando alguém se convertia para a doutrina deles, era mais pecador, mais corrompido ainda do que eles até. Olha que problema o lixo pode causar no ambiente espiritual. A gravidade disso. Então, a gente tem aqui alguns aspectos desse lixo que nós já mencionamos, que tem a ver com eu aprendi algo errado, então eu faço errado porque aprendi errado. Mas ainda também existem outras coisas, tá? Os próprios escândalos que de repente, se a gente for parar para ver, nos nossos dias, tem acontecido, sempre aconteceu, mas, o próprio Jesus já nos avisou que iria acontecer essas coisas. Maus exemplos ou maus testemunhos, as práticas incoerentes com a vida cristã, pecados que não são confessados. Então essas coisas todas acabam sendo lixo na praia do oceano, e um efeito imediato disso é que assim, quando o crente ele tem um bom testemunho de crente, um bom comportamento, isso vai causar um impacto na vida de alguém que está observando. Só que isso é muito mais demorado. Vocês já perceberam como é que funciona isso? Você passa a vida inteira andando direitinho, tendo um bom testemunho. Aí depois de muito tempo, alguém vai dizer: pai, aquele irmão é crente mesmo, ó, mudou. Certo? Então leva um tempo para que as pessoas observem uma boa postura de um crente. Mas quando se trata de um escândalo, acontece hoje,
amanhã está em tudo enquanto é rede de jornal e televisão, porque eles andam à espreita de sair. Os ímpios, eles andam procurando isso, certo? Então, parece que o mundo gosta do lixo. O mundo gosta do lixo, porque você faz o que é bom, vai custar para alguém perceber isso e se espelhar nisso. Mas faça algo de errado, rapidinho eles já estão te acompanhando aí, já estão, irmão, olha, todo mundo sabe aí do bairro, onde for, todo mundo está sabendo já. O povo gosta de lixo. Mas veja, parece que, vou até falar uma coisa mais pesada um pouco, né? Quando tem um lugar de lixo mesmo, aparece aquelas árvores estranhas por lá, né? Procurando aquela lixarada ali. Então, o ímpio, ele gosta, prefere, é mais rápido para ele observar aquilo que está de errado do que encontrar o que é certo. Então, é o nosso desafio, né? Zelar pelo oceano. Então, a gente colocou aqui como a equipe de limpeza, a equipe de limpeza do oceano, para que o oceano esteja limpo, para que não aconteça tudo isso. O que é necessário? O que é necessário é a palavra, é o ensino fiel da palavra de Deus, um ensinamento coerente com aquilo que Deus realmente quer que nós façamos através da sua palavra. Quando a gente vai aprendendo, isso vai eliminando o lixo do nosso meio, do nosso convívio, da praia, do oceano. Imagina, eu lembrei aqui assim, de repente, fazer uma comparação, quando, lá no mundo, né, a educação, o ensino, as crianças na escola começam a aprender, não é para jogar lixo ali, tem que botar no lugar certo, aquela coisa. Então, com isso, vai diminuindo a quantidade. Então, o que é isso? É o ensino da palavra, que vai nos livrando das práticas que são incoerentes e que se transformam em lixo na praia do oceano de Deus. Então, essa é a equipe de limpeza. Jesus falou, quando ele falava com seus discípulos, em 2 momentos, ele disse que eles estavam limpos pela palavra. Foi no momento que ele estava lavando os pés dos discípulos, e aquilo dando um exemplo, e então Pedro nem queria que Jesus lavasse os pés dele, mas aí Jesus usou uma estratégia e disse: Pedro, olha, se eu não lavar os teus pés, tu nem pode ser meu discípulo. E Pedro, que tinha um apego muito interessante por Jesus, aí disse: então, Senhor, lava não só os pés, mas a minha cabeça e o corpo inteiro. Aí Jesus disse: não, vocês já estão limpos, eu já tenho ensinado a palavra para vocês. Aí outro momento foi lá quando ele falou sobre a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira, o pai é agricultor, toda vara que não dá fruto, ele é cortado e jogado fora, e diz: olha, vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho falado. Então a palavra de Deus, ela limpa, ela nos purifica, ela nos orienta a maneira certa de proceder, e as nossas ações, as nossas práticas não se tornarão em lixo. Aquilo que poderíamos pensar, não, mas está certo. Irmão, quer ver uma coisa que eu fico muito preocupado quando eu vejo? Eu vou comentar um pouco sobre isso. Quando alguém diz assim: não, mas eu penso é assim, eu entendo é assim. Eu fico preocupado, porque na Bíblia, na palavra de Deus, não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que ela quer, é o que ela diz. Então eu não devo me basear por aquilo que eu acho, por aquilo que eu penso. Eu tenho que pregar a Bíblia para eu ler, para eu adequar o que eu sei ao que ela está me ensinando. Certo? Não, mas eu acredito é assim. Mas eu penso é assim. Peraí, quando eu vou ler a palavra, eu tenho que ler ela de tal forma que eu vou usar ela como um espelho. Essa é a forma da gente pegar a palavra. Ela vai ser um espelho para mim. Como é o espelho? Você vai na frente do espelho, aí você vai obrigar o espelho a te dizer que está tudo bem. Se tiver alguma coisa de errado, ele vai dizer que está errado. Tem um fio de cabelo caindo aqui, tem não sei o que lá. Então, ele não vai esconder nada de você. Assim é a palavra de Deus.
Eu tenho que ir lá, eu quero saber que defeito eu tenho. Então você olha para a palavra, ela te mostra o teu defeito, e aí você muda, você se transforma. Ela é um espelho para nós, para que a gente possa se alinhar com ela. Então, não vai ser o que eu penso. Não, mas peraí, espelho, está dizendo que está torto, mas eu estou achando bonito assim. Mas ele está dizendo, está torto. Ah, quer viver assim? Não é problema teu, mas está torto, está feio. Aí vai da pessoa não querer se adequar àquilo que está escrito, que está sendo orientado, né? Então, a questão é seguir de acordo com o que a palavra está nos orientando. A gente se esvazia, eu me esvazio do meu conhecimento, do meu achismo, daquilo que eu quero que seja, para que eu aceite a mudança que a palavra de Deus está me propondo. Ela está me propondo corrigir algo, então eu tenho que humildemente aceitar a mudança que ela está dizendo que preciso fazer na minha vida. Assim eu vou estar sendo limpo por ela. Ela vai estar me limpando, me tratando, me corrigindo, né? Então esse é a finalidade, é o objetivo que a gente tem quando se depara, quando a gente quer se aprofundar na palavra de Deus, para se livrar daquilo que nossa vida poderia se tornar lixo dentro do oceano de Deus. Então, a gente já mencionou algumas coisas que estão aqui, tá? É uma continuação, na verdade, de boa parte do que nós já dissemos. De onde é que vem esse lixo? É a falta da palavra genuína sendo trabalhada em nossas vidas. Então, se eu me alimentei com algo que não é a genuína palavra, então isso vai desviar a minha conduta como cristão. Vai fazer com que o meu agir não esteja de acordo com aquilo que realmente a palavra de Deus está me pedindo, né? Então, vem dos alimentos doutrinários que não são extraídos diretamente da palavra de Deus. Então, já vimos que isso aí vai que vai causar o lixo. Aí nós já falamos de doutrinas que são inventadas também, né? Aí as tradições dos judeus, que eles colocaram as suas tradições até acima do ensinamento divino. Aí eu me lembrei também de mais um detalhe, não é? Que Jesus, inclusive, bateu muito forte nos judeus, nos fariseus, porque ele disse assim: ai de vocês, escribas e fariseus, porque vocês roubam a casa das viúvas com a farsa de dizer que isso é para agradar a Deus. Ou então quando alguém diz assim: eu vou fazer uma oferta para Deus, mas se você disser, não, tinha que dar alguma coisa para os seus pais, mas se você disser que é para Deus, aí você se livra de fazer algo para os seus pais, porque está dizendo que é para Deus. Quer dizer, um joguinho de cintura que eles faziam para poder desvirtuar o ensinamento do mandamento divino, certo? Então, os judeus, eles tinham chegaram a esse ponto de desvirtuar o ensino da palavra. E para a gente poder fazer uma comparação mais aproximada do que isso pode resultar, meus irmãos, quando a gente olha assim, os judeus, bom, aconteceu tudo isso com eles, e agora, não, foi só com eles que aconteceu isso? Será que isso por acaso ainda pode acontecer? De alguém fugir, sair desse propósito puro, no servir e fazer a vontade de Deus?
Veja, os judeus, eles são para nós como exemplos. Exemplo. Os judeus são exemplo para nós. Se a gente observar, há uma tendência histórica. Há uma tendência histórica de que um grupo que se forma com o propósito de andar e servir a Deus, depois se afasta. Depois se distancia. Certo? Há uma tendência para isso. E a gente precisa saber que isso existe para quê? Para que a gente possa se vigiar em relação a isso. E eu queria fazer uma leitura na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, para a gente ver o que Paulo está querendo nos dizer quando ele olha para judeus e olha para nós em relação a essas possibilidades desse afastamento, do surgimento dessa coisa que nós estamos chamando de lixo, que são as práticas inadequadas. Romanos capítulo 11, a partir do versículo 13, poderia ler um pouquinho, resumir a leitura, mas é sempre bom a gente fazer uma busca mais apurada, né? Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Eu vou fazer a leitura, depois a gente comenta sobre ela. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado, e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. A profundidade desse texto é extensa, mas o que Paulo está fazendo aqui é uma comparação, a mesma comparação que nós fizemos em relação à praia e ao oceano. Quando falamos do oceano, nós dissemos que os judeus estavam lá, e eles eram responsáveis para cuidar disso, mas eles não cuidaram e sujaram o oceano.
o que nós falamos? Deus tirou eles de lá e colocou quem? Colocou nós, o seu povo, a sua igreja. Deus nos colocou em lugar dos judeus para cuidar do seu oceano. Mas na figura que Paulo usa, ele não está usando oceano, ele está usando uma árvore, ele está usando uma oliveira, uma planta chamada oliveira. Então ele diz que há essa oliveira. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E Paulo está usando uma figura de uma oliveira agora. E ele diz então que os judeus eram os ramos. Mas o que Jesus diz? O ramo que não dá fruto é cortado e lançado fora. Então Jesus veio, Deus veio e olha, cortou o ramo verdadeiro. Quem era o ramo verdadeiro? Povo de Israel. Deus tirou o povo de Israel da oliveira, arrancou eles de lá. Tanto que o povo judeu agora, eles não conseguem crer no evangelho, porque eles saíram, isso ficou fechado para eles. Eles ficaram cegos em relação ao evangelho. O evangelho foi dado a nós. Então eles foram o quê? Cortados. Se você pensar, está no oceano ou fora do oceano, então é a mesma coisa de estar na oliveira ou fora da oliveira, na figura de Paulo. Então, eles estão fora agora. E no lugar deles, que foi o ramo cortado, é que Deus vem e nos colocou nessa oliveira. Agora, que ramos éramos nós? Zambujeiro. O que é o zambujeiro? Oliveira brava. Era uma planta que não era uma planta verdadeira, original. Ele nos tirou de uma outra planta e nos colocou na verdadeira. E agora Paulo está dizendo: ó, está vendo? Deus tirou eles e colocou vocês. Mas, quando vocês olharem para isso, não vão ficar assim, tipo, caçoando deles, né? Se gloriando por isso. Porque Deus tirou eles e colocou vocês. Ah, está vendo? Vocês saíram e eu fiquei. Não vão fazer isso, porque, ora, se Deus tirou o verdadeiro para colocar vocês que eram falsos, pensa que Ele não pode tirar de novo o falso e colocar o verdadeiro? Olha a figura de linguagem. Ele está dizendo o quê? Olha, os judeus sujaram o oceano. Deus tirou ele de lá, colocou diante de vocês um oceano limpo. Cuidem e zelem disso. Porque se vocês não cuidarem e zelarem disso, assim como Deus tirou o povo de Israel, vai tirar vocês também de lá. Isso é muito sério para nós sabermos. E às vezes quando a gente comenta hoje sobre o povo de Israel, aí quantas vezes a gente não ouve assim: ah, rapaz, aquele povo era muito rebelde, né? Moisés pelejou tanto com eles, eles estavam de novo. Minha gente, quando eu ouço isso, eu fico preocupado. Porque sabe o que eu penso? Eles eram seres humanos, e eu também sou ser humano. O que eu preciso é vigiar, porque o que aconteceu com eles serve de exemplo para nós, para que nós não possamos incorrer no mesmo erro que eles foram. E olha que nós somos galhos da oliveira brava colocados. Nós somos um povo que não éramos povo, e o povo que era original foi tirado do oceano para que nós pudéssemos entrar. Eles saíram para que nós pudéssemos entrar. Nós estamos tendo a oportunidade de entrar, mas se ficarmos na praia sujando o oceano, Deus vai dizer o quê? Tá bom, já deu para vocês. Vou voltar ao plano original. Vou tirar o que estava, vou chamar o que eu tirei, colocar de novo. E acabou. E então Paulo faz aqui essa comparação e nos chama para o estado de alerta. Nos faz perceber o zelo que nós precisamos ter por essa palavra, por esse oceano, por aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Pense no privilégio, mas pense também na responsabilidade que é cuidar de algo tão grandioso que Deus nos colocou nas mãos. É um grande privilégio, mas é também uma grande
responsabilidade. Então, quando ele diz, para não ficar se gloriando, né? Não fica te gloriando do povo de Israel, não. Porque agora eles estão fora. Mas sabe de uma coisa? Deus tem um plano tão lindo, que ao longo desses 2000 anos, Ele nos deu essa oportunidade. E enquanto o povo de Israel está fora, nós estamos participando. Mas Ele vai chamar de volta o povo de Israel. Isso vai acontecer. O que Paulo está falando aqui, vai acontecer. Vai acontecer isso. E cada vez que a gente observa que a igreja perde a sua identidade no mundo em que a gente está vivendo, eu fico preocupado e percebendo, parece que está chegando a hora de Deus colocar o ramo verdadeiro de volta, trazer Israel para o seu lugar, porque quem era para estar cuidando, não está cuidando como devia. E aí nos traz alerta. E a gente, quando fala assim, observa isso numa faixa ampla, não é uma coisa localizada, a gente observa de uma forma geral. Já comentei, não sei se ao longo desses nossos estudos, que quando nós observamos a Assembleia de Deus, irmão Pacheco, eu acho muita vantagem um grupo que durante 100 anos, 110 anos já, né? E ainda mantém a possibilidade de um relacionamento com Deus. Porque muitos outros grupos levaram muito menos tempo para se afastar, para se desviar. Muitos outros. Mais rapidamente se afastaram. E quando eu olho a própria história de Israel, a gente vai ver que eles também passaram por isso. E eu fiz um levantamento de que o período mais longo que o povo de Israel se manteve diante de Deus, assim, na presença de Deus, eu digo como nação, porque houve problemas mais pontuais, mas como nação, o período mais extenso que o povo de Israel permaneceu, foi no período que vai de Samuel até o final, quase o final do Império de Salomão. Isso deve dar uns 120 anos, mais ou menos 120 anos, não sei exatamente, mas é mais ou menos por aí, pode ser um pouco mais. Foi o maior período, mas em outros momentos era 30, 40 anos. 30 anos eles estavam bem, aí se desviava, Deus castigava eles, aí acontecia muita coisa, eles se arrependiam, Deus voltava, e ficava nisso, tá? Até que Deus mandou profetas, mandou aviso, e o povo não deu mais ouvido, não atendeu, então chegou o momento de acontecer tudo isso, que nós já mencionamos aqui, que Deus tirou eles de lá, de fato, para poder colocar o povo que agora somos nós. Então, o que a gente traz para nós como exemplo? É que a nossa vigilância precisa ser constante, para que a gente não aconteça conosco o que aconteceu com eles. É por isso que Paulo nos dá esse alerta bem aqui, para a gente ver que eles, como oliveira verdadeira, foram tirados, e nós colocados no lugar deles. Deus vai fazer com que novamente eles retornem. E aqui tem um ponto, no versículo 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. A plenitude dos gentios. Se a gente for falar sobre o que é isso, a plenitude dos gentios, existe um tempo em que Deus estabeleceu como oportunidade para nós. Existe um tempo para isso. Eu lembro que Jesus, quando estava lá em Jerusalém, ele olhou para Jerusalém e chorou e disse: ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar como a galinha que junta os seus pintinhos, e vocês não quiseram me dar ouvidos. Eis que vem dias que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e Jerusalém será pisada pelos gentios até
que o tempo dos gentios se completem. Eu considero esta fala de Jesus uma das profecias mais extraordinárias da Bíblia. Apesar de ser uma profecia que fica um pouco, como é que eu diria? Ela não é assim. Quando a gente olha várias profecias, a gente percebe logo que está se falando sobre o futuro, ou com uma figura de linguagem, de alguma forma. Mas ela fica assim como que um pouco escondida, tá? Mas ela tem uma previsão extraordinária, e ela se relaciona com outras passagens bíblicas. Quando diz, Jerusalém vai ser pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. A gente pode se perguntar, e que tempo dos gentios é esse? É justamente esse tempo que nós temos agora, essa oportunidade de estar tomando conta do oceano de Deus. Porque como a gente observa, se o lixo começa a aumentar, então os gentios também sujaram o oceano, igual os judeus fizeram. Ora, os judeus saíram porque sujou, os gentios sujaram. Os gentios, quando eu falo de gentios, não é os ímpios, estou falando a igreja que foi tirada do meio dos gentios, que se converteu, tá? A igreja convertida. Se eles também sujaram, então acabou o tempo para eles também, até que o tempo dos gentios se completem. E sabe o que é importante? A gente perceber. Observe o que está acontecendo com o lixo. Está aumentando? Está aumentando? Irmãos, muita coisa eu falo mesmo diretamente na figura de linguagem, porque se a gente for entrar nos detalhes, não dá tempo, a gente passa até a noite inteira falando e não dá tempo de entrar em cada ponto desse aí. Mas observa, o lixo está aumentando? Se o lixo está aumentando, é hora de ficar atento. Então o tempo está se acabando. O tempo dos gentios está se acabando. Jerusalém vai ser pisada, até que o tempo dos gentios se acabe. Então, está se acabando. Que sinal nós podemos ter de que esse tempo está se acabando? O lixo aumentando. E as pessoas nem aí, está lixo, deixa para lá, sujeira está grande. É um alerta, é um ponto para a gente observar. Mas tem outro ponto também, para se observar que esse tempo dos gentios está se acabando. É a sujeira, o lixo acontecendo aí, e também a gente observar que eles não estão mais fazendo caso desse oceano, não querem mais entrar. Pense numa coisa comigo, meus irmãos. Está aí o mundo, os não evangélicos, que precisam ser alcançados pelo evangelho. Mas então você pega uma pessoa lá fora e diz assim, vamos lá no oceano. Aí vem, quando ele chega na praia, ele olha a sujeira. Aí ele vai querer entrar? Ele não quer entrar, porque está vendo que está sujo. E isso é o que a gente está vendo acontecer hoje. Eles não querem, já sabe o que é isso? Não, o que é? Antes, eu lembro que houve um momento em que a gente pregava o evangelho, até num culto simples de rua, que se pregava o evangelho, 2, 3 pessoas se convertiam. Hoje tu faz mega cruzadas, mega encontros, e se vai alguns é raro. Aí a gente grita por aí o evangelho, pouca gente se converte. Sabe o que é isso? O povo está farto já, ó. Quando eu vejo isso, sabe o que eu penso? O tempo está se acabando. Está se acabando o tempo dos gentios. Significa que Jesus está vindo perto. Jesus está vindo aí. É como se a porta está aberta. Deus abriu a porta para nós. Jesus abriu. Rasgou o véu. Então pode entrar. Quando ele morreu, o véu se rasgou. Não foi isso? Que símbolo maravilhoso aquele. Rasgou-se o véu, abriu-se a porta para que nós possamos entrar. Entrem. Aí quem quer salvação, quem tem sede de Deus, encontra essa oportunidade e entra.
mas aí tem muita gente que não quer mais entrar. E Deus está acompanhando isso de lá, ó. O povo não quer mais entrar, não é? Aí você peleja com um, fala do evangelho para ele resiste à palavra e não se entrega. Por que as pessoas hoje resistem tanto? Quando ouvem o evangelho, se é a salvação da alma dele. E Deus está olhando. Me deu até vontade de falar uma palavra grosseira, mas eu não vou falar, eu vou me conter aqui. Esse está vendo a oportunidade dele e não aceita. Ah, é, né? Tu não quer mais, né? Eu vou fechar a porta. Quem entrou, entrou. Quem ficou fora, já era. Deus está só observando isso. Por isso que é importante que nós possamos fazer tudo que é possível agora, porque estamos nos momentos finais. Todo esforço que nós pudermos fazer, façamos agora, ou então, nunca mais. Porque o tempo dos gentios está se acabando. A sujeira está grande e o povo não quer mais entrar. Então Jesus diz, é agora, acabou. O povo de Israel está só esperando o momento deles de volta. Eles estão só esperando. Pensa que eles não pensam em Deus ainda? Eles sentem a saudade do tempo que eles tinham comunhão com Deus, e que Deus tirou eles desse meio, para jogar eles para o lado de fora, e botar a gente para dentro. Eles estão lá esperando isso ainda. E a gente está aqui numa boa, e não está percebendo que esse é o nosso momento. E que esse momento tem um tempo para terminar, e eles vão ter um tempo para voltar. E parece que muitos de nós, de fato, não se dá conta dessa realidade. De que, se a gente enxergar isso, olhar assim, com os olhos espirituais, a gente vai perceber a urgência e a necessidade, e a gente não vai querer que o nosso tempo, gastar o nosso tempo assim, de qualquer jeito. Com base naquilo que a gente observa que Paulo está dando. Gente, essa instrução de Paulo aqui é extraordinária, né? Aí Jesus falou isso, né? Jerusalém vai ser pisada pelos gentios, o tempo deles vai acabar. E então Paulo vem e fala a mesma coisa aqui. Aonde foi que eu li? O endurecimento veio a eles até que a plenitude dos gentios haja entrado. Plenitude. Então é quando todos os gentios tiverem a sua oportunidade. E então chega o momento final. Certo? Eu creio, meus irmãos, que está tudo pronto para Jesus voltar. Quando eu tento procurar, o que está faltando? Eu não consigo mais achar. Certo? Eu não sei se vocês percebem isso, mas eu não consigo encontrar o que está faltando para Jesus voltar. Alguém tem alguma coisa aí que está faltando ainda para acontecer? O anticristo reinar? Isso é um negócio bem complexo, porque até Pedro já dizia, o anticristo já está por aí, ele já está pintando e bordando, né? Então, nem isso eu não vejo como obstáculo para que a volta de Jesus aconteça. E nós temos que perceber que nós não somos dessa terra, nós não somos deste mundo, a nossa pátria é o céu, é para lá que nós vamos, é para lá que Deus nos chamou para entrarmos, é na sua glória, na sua morada eterna. E para finalizar, uma parte que tem muito a ver com tudo que a gente está falando, nós encontramos em Mateus capítulo 24, porque veja, nós estamos dizendo que o acúmulo de sujeira de escândalos é uma indicação de que o oceano vai ser mexido de novo. Não vai ficar assim não, Deus não vai deixar assim, Ele vai mexer. Está sujo? Tá, então Ele vai mexer de novo, né? Então, e aí indica o final. E quando perguntaram para Jesus sobre o fim, Ele começou a dizer aos seus discípulos as coisas que iriam acontecer. Ele fez uma lista grande.
Fez uma lista grande do que iria acontecer. E quando chega nos versículos 12 e 13 de Mateus 24, não sei se eu falei o capítulo não, né? Falei? Mateus 24, quando chega no versículo 12 e 13, olha o que Jesus fala. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quando vocês veem esse versículo aqui, olhando para o que a gente já falou, esse versículo está falando de quê? Não, é verdade, mas olha só. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Qual foi o tema do nosso estudo de hoje? Foi sobre o quê? Então, quando você olha esse versículo, se multiplica a iniquidade. O que é isso? Se eu tivesse alguma coisa para dar um prêmio, eu ia fazer isso agora para quem me responder essa pergunta. O pastor ia ganhar aí, ó. Tá vendo? Se tivesse pensado, tinha providenciado aí. Lixo, está falando de lixo. Por aumentar o lixo, o amor de muitos vai esfriar. É lixo, iniquidade. Porque não está falando de fora, porque o mundo sempre viveu iniquidade. Está falando de coisas que acontecem no meio de onde não era para acontecer, na praia, no oceano. Aí aumenta o lixo, está cheio de lixo. Aí muita gente diz, eu vou entrar nisso aí cheio de lixo? Não entro nada. Não quer entrar, porque tem lixo. Aí esfria o amor, as pessoas não querem mais. E até crente, como é que eu vou lá para o fundo do oceano? Se aqui está cheio de lixo. Quem quer mergulhar, dá um jeito. Não, está cheio de lixo aqui, mas eu vou, não sei, arruma uma canoa, vai lá mais para frente, lá ele mergulha. Mas dá um jeito para mergulhar, ele não vai ficar embaraçado. Meu irmão, tem muita gente que se embaraça com lixo. Tá? E no nosso meio mesmo. Quem sabe se muitas igrejas hoje estão vazias, não é por causa disso. Mas peraí, eu vou lá, está tanta coisa lá acontecendo, não vou. Está com medo de quê? Do lixo. Passe por cima do lixo e vá lá para o oceano que você vai encontrar o que Deus quer para a sua vida. Não fique olhando o que os outros estão fazendo na praia. O problema é você encontrar o oceano e mergulhar profundamente. Olha o que Jesus diz. Multiplica a iniquidade, o lixo aumenta, o lixo acumula. Eu vou confessar isso. Eu também já fiquei embaraçado em algum momento por essas coisas. Em algum momento eu fiquei assim, poxa, mas peraí, como é que eu vou estar lá no meio se eu sei que tem fulano que está lá, que faz isso, está aqui. Aí quando eu li essa passagem, isso serviu para mim como uma vacina. Quando eu li assim, a iniquidade vai aumentar, mas ele continua e completa com a vacina. A vacina vem agora, no versículo 13. Pegue essa vacina bem aí para vocês. Todo mundo pega esta vacina. Se vacine hoje. Quem não estiver vacinado, se vacine agora com esta palavra aqui, Mas aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. Quem ficar atrapalhado pelo lixo, não vai conseguir. Mas aquele que ficar firme até o fim. Então essa foi a vacina que eu tomei. Não me importa mais, tá pintando e bordando, estou nem aí. Eu quero chegar lá, eu quero ir para frente. Quem ficou, se eu puder levar, eu levo. Eu faço de tudo para levar alguém junto. Por isso que Paulo disse assim, lá naquela passagem que a gente leu, ele diz bem no começo assim, porque convosco, gentios, que enquanto apóstolo for dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está olhando, ele era judeu, ele está olhando para o seu povo, para o povo judeu, e dizendo, eles estão assim, poxa, mas se eu pudesse tomar eles e servir de exemplo para eles e salvar alguns deles. Então é isso que ele está dizendo, eu queria salvar esse povo também. Mas eles estão cegos, eles estão endurecidos, o coração deles está endurecido. Tem uma passagem que Paulo fala uma palavra que eu fico pensando, ele foi muito corajoso em dizer isso. Será que eu teria coragem de dizer isso? Ele diz assim, eu preferia ser desligado de Cristo para que eles estivessem em Cristo.
É muito forte isso aí que Paulo diz, né? Então o que quer dizer? É que a gente, é o esforço que se deve fazer para ver se salva mais alguém, para ver se leva mais alguém. Está difícil, não está, irmão Pacheco? Para levar mais gente? Está difícil. Então, mas assim, eu vou tentar levar. Se eu não conseguir, fica, mas eu vou. Olha o hino que diz: caminhando vou para Canaã, caminhando vou para Canaã, caminhando vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando vou para Canaã. Se você não vai, não me impeça a ir. Olha aí. Eu vou, eu quero ir. Se eu puder pegar na mão de alguém, vamos lá, a gente leva. Se ele estiver te puxando para tu ficar também, larga ele para lá e segue para frente. E assim vai. Não dá para ficar parado, não dá para deixar parado. Não, porque tem que olhar para onde? Tem que olhar para o alvo. Tem que olhar para o resultado final, que é Cristo, chegar na eternidade. E para isso tem que mergulhar no oceano. Se tiver sujo, passe por cima da sujeira e mergulhe lá no profundo, lá mais distante, no alto mar. Não vai ter lixo, não vai ter ondas que te atrapalhem, que te joguem no chão, porque Deus vai estar te protegendo ali. Use os equipamentos de mergulho, senão se afoga também, certo? Olha o pessoal que afundou no submarino lá, e aí o bicho, né? Estava o quê? Despreparado. Tem que mergulhar preparado. Meus irmãos, quero agradecer a Deus mais uma vez, agradecer ao pastor Carlos por essas oportunidades que nos deu aqui, e eu considero um verdadeiro, eu não sei explicar, só Deus, na eternidade a gente vai entender, né, tudo isso acontecendo. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus. Pode deixar. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, ouvimos aí um estudo sistemático, maravilhoso. Na próxima sexta-feira, o irmão Veneraldo estará concluindo o livro. E é um desejo meu, né, de que a área possa estar reunida. Inclusive, ele tem alguns livros, né? Não que ele tenha, irmãos, necessidade de vender, né? Mas eu entendo que nós temos a necessidade de ter o material, né? Eu confesso que eu li o livro, mas eu não entendi o livro como eu entendi, né, o próprio autor, né, falando passo a passo, e na verdade é um oceano mesmo, viu, irmãos? Porque tem muita coisa, né, para a gente aprender, para a gente vasculhar, né, lá no fundo do oceano, e cada vez que ele vai ministrando, vai descobrindo mais coisa. É coisa nova, né? Louvamos a Deus pela vida deste servo, que o Eterno continue abençoando a sua vida mais e mais. Eu quero chamar aqui a irmã Helenice para louvar ao Senhor. Enquanto ela louva ao Senhor, nós vamos servir a Deus. Já tiramos a oferta, não é? Vixe, rapaz, vou tirar a segunda já.